Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe direto da Alemanha o Theo Fellows, doutorando em filosofia e professor da Universidade Federal do Amazonas. Esse é o nosso episódio número 38 e hoje falamos sobre Bob Dylan. O Theo já participou do nosso episódio número 16 sobre teatralidade e filosofia. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Bob Dylan. Bom, hoje a gente recebe aqui direto da Alemanha o professor Theo Fellows. Ele já participou aqui com a gente do episódio 16 sobre teatralidade e filosofia. Quem quiser uma apresentação maior sobre o professor, pode ouvir lá no episódio 16. Então, hoje ele está aqui para falar com a gente sobre o Bob Dylan. Eu queria começar perguntando pro Theo, quem é o Bob Dylan? Começou fácil, né? Sempre é fácil as começas. É difícil a gente dizer, é difícil responder essa pergunta, né? Quem é o Bob Dylan, porque é uma resposta que o próprio Bob Dylan sempre se negou a responder, né? Eu acho que assim, para tentar dar um fio condutor, né, para a conversa, o Bob Dylan, acho que basicamente é um personagem criado por esse jovem do interior, né, esse caipira norte-americano que chega com 19, 20 anos na grande cidade, né, chega na Nova York dos beatniks, na Nova York, assim, da grande revolução cultural ali dos anos 60. E ele percebe que ele precisa criar uma imagem, ele precisa criar uma máscara, ele precisa criar um personagem para poder se encaixar naquele mundo. Ou seja, ninguém vai comprar, ninguém vai se interessar pelo jovem caipira, por mais um jovem caipira que está vindo para a cidade grande para tentar o sucesso. E ele inventa esse personagem chamado Bob Dylan, né? Ele mesmo nunca admitiu isso, né? Mas assim, a suposição mais clara, mais óbvia é de que ele toma esse sobrenome do poeta Dylan Thomas, né? E, bom, quem não sabe, o Bob Dylan não se chama Bob Dylan, né? Ele nasceu como Robert Allen Zimmerman, vem de uma família judia do interior do Mississippi. E ele assume esse personagem, ele cria esse personagem para dar certo na cidade grande, para encontrar o lugar dele ao sol. E, bom, isso foi no começo dos anos 60. De lá para cá, esse tal de Bob Dylan acabou virando milhares de outros personagens, né? Ele a gente pode dizer, que é uma metáfora bem clichê, né? Mas o personagem de ele é um pouco como aquelas matriósticas russas, né? Ou seja, você abre uma, vem sempre outra dentro, né? Você vai abrindo, e, bom, nesse caso nunca chega na última, né? Nunca chega naquela última bonequinha. Acho que esse é o Bob Dylan, né? E, bom, um personagem, obviamente, que sempre jogou muito com isso, né? Ou seja, ele joga com esse mistério que surge em torno dele, ele joga com essa capacidade que ele tem sempre se reinventar, de sempre ressignificar esse personagem e fazer, sobretudo, que essa acho que é a grande diversão dele, fazer com que todo mundo corra atrás dele, tentando fechar ali, tentando colocar algum tipo de fronteira, né, nesse personagem. Hoje eu passei o dia lendo entrevistas do Bob Dylan, que a gente não é especialista em nada disso. Então tem uma entrevista que o repórter pergunta para ele assim, que já viu ele chegando para as pessoas que não conhecem ele, perguntando quem é o Bob Dylan, ele aponta para outra pessoa. Aí ele fala, mas se chega um chato assim, você não tem que receber. Aí o repórter, é como se você tivesse criado uma figura Bob Dylan. Ele responde, eu não criei Bob Dylan, Bob Dylan sempre esteve aqui. Sempre. Quando eu era criança, Bob Dylan já existia. E antes de eu nascer, já havia Bob Dylan. Aí o repórter, por que você tem que fazer esse papel? Eu não tenho certeza. Vai ver, eu era o mais bem preparado para isso. Então tem essa questão de
de se ficcionalizar também, um papel que se desdobra, e talvez seja isso que seja mais sedutor, né? Agora vem aquela pergunta de $1 milhão que a gente está sempre fazendo no começo dos episódios, as perguntas difíceis. Assim, Bob Dylan pode ser considerado um filósofo? Bom, o problema dessa pergunta é que sempre leva a outra pergunta, que eu acho que enfim, sempre que eu ouço os podcasts de vocês, a pergunta retorna, né? Ou seja, bom, em que definição de filósofo a gente está falando, né? Eu acho que assim, se a gente quiser alargar a definição desse filósofo, não deixa de ser, né? Ou seja, a gente vai falar isso um pouco depois, já vou aqui cortar, fazer um atalho na pauta, né? Ou seja, a gente vai falar um pouco, talvez, né, tentar uma aproximação do Bob Dylan com Sócrates. E se a gente pensar nessa aproximação, sim, por que não? Bob Dylan tem um pouco de filósofo nesse sentido, né? Essa coisa da entrevista, por exemplo, eu acho que é muito difícil a gente tentar procurar o personagem Bob Dylan nas entrevistas, porque as entrevistas, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, muito legal do Dylan, as entrevistas dele geralmente são muito performáticas, né? Ou seja, ele tem a sensação que eu tenho sempre, né, desde o começo da carreira dele até as entrevistas mais recentes, é que nas entrevistas ele está em construir um determinado personagem, para aquela situação, e muito mais preocupado em reagir a uma certa postura do entrevistador. Ou seja, se é um cara que vem, sabe, com aquela admiração de que, nossa, você é o Bob Dylan, ele vai tentar reduzir esse personagem, ele vai tentar banalizar esse personagem. E quando é o contrário, né, quando é já um entrevistador que se impõe mais, ele tenta dar aquela inflada, ou seja, ele vai estar sempre reagindo ao tipo de atitude que o entrevistador tem com ele, vai ter sempre reagindo ao tipo de atitude que o interlocutor tem com ele. Isso não deixa de ter um pouco de socrático, um pouco de filosófico, assim, sobretudo muito de irônico, né? Ou seja, acho que assim, a gente pode dizer, o grande papel, né, desse personagem Bob Dylan dentro da indústria da música e agora com esse prêmio, né, ou seja, dentro do mundo da própria literatura, é um pouco de colocar em questão, de colocar em dúvida algumas definições, alguns clichês, algumas certezas, algumas seguranças, né, que esses universos constroem em torno de si mesmos, né, ou seja, em cada fase dele a gente encontra um pouco isso. Pega na mais famosa, ali nos anos 60, ele surge como grande cantor de protesto e as músicas dele são tomadas como hinos na luta pelos direitos civis ali, né, a luta dos negros, sobretudo nos anos 60, né, por igualdade de direitos e tudo mais. E de repente chega numa e fala, não é mais isso que eu quero fazer, né? Não é mais música de protesto, agora eu quero fazer rock and roll, eu quero falar sobre amor, e quero falar sobre vários outros temas, né? Acho que, assim, se não dá para considerar o Dylan um filósofo no sentido clássico, ou seja, alguém que construiu uma teoria, construiu algum tipo de sistema filosófico em torno das suas ideias, dá para dizer que ele é filósofo nesse sentido mais socrático, né? Mais irônico, mais de um sujeito que derrubou muitas certezas ao longo do caminho dele. Acho que nesse sentido dá para responder que sim. Há muito de filosófico no Dylan. Se eu reformulasse a questão e colocasse assim, o trabalho do Dylan pode ser pensado como filosófico, ficava muito mais fácil, né? Porque... Mas veja, acho que sim e não, né? Porque óbvio, né? Facilita, né, a gente pode assim, não, o trabalho do Dylan pode ser tratado como filosófico, mas assim, a questão é que a persona do Dylan, né, o personagem Dylan, né, que você estava perguntando antes, pode ser pensado como uma figura filosófica, né? Eu estava lendo, você estava lendo coisas entrevistas, eu fui procurar hoje uma referência que eu sempre ouvia muito por alto, mas eu nunca tinha parado assim para sentar e ler, falar, pô, realmente o que está sendo dito aqui, que é a citação, né? A famosa citação, acho que não é nem famosa, mas eu me lembro aí lá no IFIX, né? Nos nossos tempos de IFIX no Rio de Janeiro, eu vi o Roberto Machado sempre comentando que o Deleuze citava em algum momento um poema do Dylan, né? Que ele dizia que o Dylan diz no poema que ele é um ladrão de pensamento. E o Roberto Machado adorava citar isso. E eu fui achar essa referência. E é bem interessante. Eu não sei se esse livro está traduzido em português, achei uma referência em inglês na internet. É um livro, uma coletânea de diálogos do Deleuze.
E ele faz um elogio longo ao Dylan, assim, né? E em parte sobre a obra, mas em parte também o personagem Dylan, né? Ou seja, facilita a pergunta, acho, reformulando a sua reformulação, facilita a gente responder positivamente essa pergunta se a gente se perguntar, né? Se a obra do Dylan pode ser tomada como filosófica, ou se a gente se perguntar se o personagem Dylan assume uma atitude filosófica, né? Se o personagem Dylan é um personagem, né, que assume em determinados contextos uma atitude filosófica, né, em relação ao mundo, em relação, enfim, seja lá o que for. Né? Agora, né, Bob Dylan pode ser considerado filósofo, exige que a gente defina os dois lados. Né? Quem é Bob Dylan, o que é ser um filósofo. Eu acho que, pelo menos ele, acho que nem o personagem nem ele se consideram filósofo nesse sentido. Né? Jamais. Teve até, eu estava lendo essa semana, teve a polêmica, né? Mais uma polêmica, depois já da polêmica do prêmio, que ele não respondia às ligações da Academia Sueca, né? E parece que essa semana ele finalmente entrou em contato com a Academia Sueca e deu uma entrevista pro Telegraph, uma entrevista bem curta, aparentemente, pro Telegraph, e uma das coisas que perguntaram para ele era se ele merecia o prêmio. E ele disse que ele não era qualificado para responder a pergunta dessas, que ele deixava para os especialistas. Então, essa é uma das facetas até bastante constantes do personagem Dylan, né? É um cara que recusa qualquer tipo de título, né? Ele recusa qualquer tipo de atribuição de erudição a esse personagem, né? Ele se vê sempre como um cara simples, que não é um filósofo, não é um erudito, não é nada disso, né? Não é um acadêmico. Parece um trapezista. Ele tem uma entrevista famosa nos anos 60 que ele diz isso, né? Quem é você, afinal de contas? O que você faz? Ele fala, eu sou só um cara que canta e dança por dinheiro. Então, assim, essa é uma resposta bem Bob Dylan. Assim. Eu acho que dá pra falar também que o que ele escreve, o que ele diz, dá pra ligar com algumas correntes filosóficas também, né? Acho que dá pra falar um pouco do existencialismo também, né? Através do Dylan, né? Sim. Eu acho, assim, é sempre difícil... assim, diretamente, né, a gente encontrar referências diretas, né, a correntes filosóficas, né, é mais difícil, mas é muito, enfim, diretamente eu acho mais difícil, mas ao mesmo tempo é inquestionável, assim, que vários momentos da carreira do Bob Dylan correm em paralelo e por conta disso acabam tendo uma aproximação possível. Como, por exemplo, o existencialismo, como você falou, né? Ou seja, o primeiro grande momento da obra do Dylan é exatamente nos anos 60, onde ele participa, evidentemente, embora não por muito tempo, mas ele se torna um grande símbolo, um grande ícone desse movimento pelos direitos civis. É um cara que, no início, é, sem dúvida, muito influenciado pelo, se a gente pode dizer, uma filosofia beatnik, né? Se é que dá para falar de uma filosofia beatnik. E nisso... sem dúvida, né, enfim, por conta de aproximações de influências comuns, ele se aproxima um pouco do existencialismo, né? Ou seja, é um tipo de filosofia que está tentando romper com um certo conservadorismo, é um tipo de filosofia que está tentando construir uma resposta da geração pós-guerra, né, dessa geração que nasceu, nessa geração do baby boom, né, que está chegando à fase adulta, está chegando ao momento de construir sua própria visão de mundo e quer simplesmente deixar tudo para trás, né? Quer deixar toda a cultura, quer deixar no caso dos americanos, né? Quer deixar de forma mais sintética, quer deixar esse American Way of Life para trás, né? Quer deixar essa vida certinha, em família, nas casinhas de subúrbio. Essa geração da qual o Dylan está participando quer deixar tudo isso para trás, né? Ou seja, mais do que isso, quer começar a colocar o dedo em algumas feridas dessa sociedade, né? Como, por exemplo, o enorme racismo estrutural que ainda organiza essa sociedade. E acho que, assim, nesse sentido, a gente pode pensar numa aproximação com o existencialismo, né? Ou seja, é uma negação dessa vida burguesa, familiar, do subúrbio, e ao mesmo tempo uma negação de um formato segregacionista da sociedade, né? Ou seja, né, pensar o quanto... enfim, quando eu penso em existencialismo, eu penso sempre mais ao contrário, enfim, que geralmente se
Eu penso muito numa figura como Camus, né? Que eu acho que é um cara que tem muito a ver com o Dylan, um cara que está muito próximo. Ou seja, essa luta por direitos iguais, essa luta por igualdade entre os homens, e ao mesmo tempo esse gosto, essa atração pela vida solitária, né? Pela vida de errância, era isso que eu queria achar. Essa fixação por essa figura do errante, do estrangeiro, né? Como a gente vê no Camus, por esse sujeito que quer fugir um pouco da sociedade, esse sujeito que quer rejeitar um pouco esse molde antigo que não lhe cabe mais. Não sei se foi muito abstrato, se ficou muito disperso, mas é um pouco assim que eu vejo essa ligação possível do Dylan com o existencialismo. Né? Deixa eu complicar mais a coisa aqui, então. Porque a gente vê assim, olha só o tamanho da teoria. No romantismo alemão, no romantismo em geral, você tem uma interiorização do épico dentro dos romances. Os romances colocam o épico dentro do sujeito, né? Nesse espaço de autocriação. E, de certa forma, a gente pode dizer, assim, dando um salto, que a cultura da década de 50, 60 inventa a juventude por essa interiorização de um épico, né? Como se a gente pode ver muito bem isso nos quadrinhos, né? Que o Homem-Aranha começa a ter os seus conflitos existenciais, coisa que não existia nos heróis anteriores. O Bob Dylan se encaixa nesse momento, parece que ele como um herói que tem esses dilemas, que traz essa interiorização, essa profundidade. Dá para pensar por aí, ligando ele com toda essa tradição de autocriação? Perfeito, aí eu acho que você fechou uma ideia muito interessante, assim, tem uma coisa interessante que acontece ali nos anos 60 com o Dylan, né, ou seja, ele surge, estou aqui pensando, né, a partir do que você falou, pensando até esse processo de interiorização do épico dentro dessa curta primeira metade do século 60 em relação ao Dylan, né. O primeiro Dylan, né, ou seja, o Dylan que realmente surge, né, para o mundo artístico é um Dylan épico, um Dylan quase que eminentemente épico, ou seja, um Dylan que se coloca como herdeiro desses cantores folks, né, desses cantores que ainda carregam uma bagagem muito forte do entre guerras, carrega uma bagagem ainda forte da época da Grande Depressão, né, dos anos 30, norte-americano. Ou seja, são caras, inclusive, enfim, alguns deles nem participaram desse período, mas estão tentando buscar isso de volta, e dentro deste período estão tentando buscar exatamente esse caráter épico. O afastamento do Dylan, né, a saída do Dylan desse tom épico, né, da música folk, de Woody Guthrie, dos cantores country norte-americanos dos anos 40 e 50, é um processo de interiorização. Ou seja, toda aquela história, né, dele, da música eletrônica, dele largar a viola e a gaitinha e começar a fazer rock and roll, está um pouco ligado a isso, né? Ou seja, a transformação dele numa figura que interioriza muito mais esses conflitos, né? Interioriza muito mais essa crise da sociedade norte-americana, que também é uma crise da sociedade ocidental, de modo geral, né? Essa crise do pós-guerra, da Guerra Fria, né? Ou seja, no filme dos Scorsese, inclusive, menciona muito isso, sabe? Contextualiza muito esse clima dos anos 60 a partir da Guerra Fria, ou seja, esse medo de que a qualquer momento os Estados Unidos e a União Soviética vão entrar numa guerra nuclear e o mundo vai acabar. O Dylan, ao longo dos anos 60, ele interioriza essa crise e se torna essa figura mais próxima dos beatniks, de certa forma mais próxima dos existencialistas, que é um cara que ainda tem todos esses conflitos, né? Ainda tem todas ainda é um reflexo dessa crise a qual o épico anterior tentava responder, mas essa crise está interiorizada. Ou seja, agora esse foco é muito mais com o sujeito que sofre por amor, sofre porque a sociedade não o entende, sofre por, enfim, milhares de motivos, né? Que, pensando bem, está muito próximo, sim, da comparação que você fez com o romantismo alemão, né? Ou seja, o romantismo alemão entre outras coisas, é uma reação a toda uma crise filosófica, uma crise metafísica
que está ali na filosofia moderna, né? Kant, Hume, desde Descartes, né? Só que os caras não estão muito preocupados em oferecer uma resposta para o mundo, né? Ou seja, é uma resposta que é interiorizada, é uma crise que é interiorizada, enfim, não existe muito mais essa preocupação no romantismo, e, enfim, o romance é um pouco reflexo disso, em tudo aquilo que vai beber dessa fonte do romantismo, enfim, vai ter também esse tom, vai ter sempre essa característica de interiorização dessa crise, né? Ou seja, eu não preciso mais responder para o mundo, eu não preciso mais consertar o mundo com a minha arte, com a minha obra. Ou seja, eu estou aqui, eu vou transformar a minha obra uma expressão desse sentimento, uma expressão dessa crise, e a partir daí as pessoas podem tirar alguma coisa, né? Fez sentido o que eu falei? Sim. Eu não sei se eu compliquei mais ainda a sua complicação, né? Não, acho que agora você vai escrever A Origem da Tragédia no Espírito do Rock. Mas, cara, eu confesso assim, falta de tempo, preguiça mesmo, né? Mas tem alguma coisa aí, né? Ou seja, acho que o Dylan e outros nomes aí do rock and roll do século XX, acho que souberam trabalhar isso muito bem, né? Ou seja, não é à toa, né? Ou seja, que o grande auge, na grande época do ouro a grande época de ouro do rock and roll no século XX tá toda aí, né? Toda aí, anos 60 e 70, né? Parece que são caras, o rock and roll é o estilo que entendeu isso, né? A gente não tinha colocado até na pauta, mas depois a gente pode até colocar, assim, que tem uma encruzilhada interessante entre Dylan e Beatles, né? Essa mútua influência e esse cruzamento de entretenimento em uma música engajada, né? Parece que é uma dupla contaminação aí, e é muito curioso você perguntar para a pessoa: você prefere os Beatles ou prefere Dylan? Como se tivesse que escolher entre os dois. Tivesse escolhendo, né? É engraçado isso. Até porque tem uma dupla contaminação que eu acho que não sei, né? Me parece que inaugura também uma época sob vários aspectos, né? Que é uma dupla contaminação entre a cultura americana e a cultura britânica, né? Ou seja, esse nascimento do rock and roll, ele está muito ligado a essa dupla influência, né? Tanto que um dos primeiros discos, né? Mas dos discos mais famosos do Dylan chama Bring It All Back Home, né? Ou seja, trazendo isso de novo para casa, né? E muitos leem como uma referência ao próprio rock and roll, né? Rock and roll surge nos Estados Unidos, mas ele parece que ele encontra a sua primeira grande reverberação na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra propriamente, né? Com Beatles, com Rolling Stones, com The Who, com várias outras bandas, até mesmo com o Jimi Hendrix, que é um americano que vai para a Inglaterra fazer sucesso. Então tem muito essa dupla influência, né? Ou seja, parece que não sei, a impressão que eu tenho é que, enfim, no final das contas, né, Dylan e Beatles acabam se influenciando a tal ponto, né, que eles em algum momento ali dos anos 60 encontram até um denominador comum, né? Ou seja, o Dylan está britanizado num alto nível, ao mesmo tempo que os Beatles absorvem muito, né, da cultura americana e do modo americano de se expressar, né, o modo americano de levar sua mensagem, para assim dizer, ao mundo. Você acha que dá para fazer uma passagem assim de dividir, que você estava falando, o Dylan antes era mais americanizado, depois se tornou britanizado e tal, dá pra fazer uma passagem assim das fases do Dylan na carreira dele, ou você acha que não é interessante? Na carreira inteira é difícil. Bom, dá pra fazer uma síntese, né? Ou seja, quer que eu faça um timeline aqui, uma linha do tempo? Porque eu acho que tem muita gente também que não tem contato com a obra, eu acho que eu, inclusive. É até bom, assim, até para propósitos didáticos. Olha, assim, ali o Dylan lança o primeiro disco dele de estúdio em 62. Eu posso estar aqui, posso errar uma data ou outra, assim, mas não vai prejudicar muito minha exposição. O Dylan lança o disco dele em 62. É um disco basicamente de músicas folk, inclusive o primeiro disco dele não tem nenhuma música composta por ele, tem uma música composta por ele, é mais uma coletânea de músicas folk, de cancioneiro popular, que ele reúne. Depois, né, ele vai lançar uns 3 ou 4 discos de música folk, ou seja, quem lembra Blowing in the Wind, por exemplo, né, é um exemplo clássico dessa primeira fase do Dylan, uma das primeiras composições dele também. The Times They Are Changing também pertence a essa fase.
Só que ali quando chega a 65, 66, a gente tem uma primeira ruptura brusca, que é exatamente esse momento em que ele já tinha se transformado numa estrela do folk, e aí onde a gente poderia situar essa influência mútua, né, com os Beatles também, que estão surgindo, também estão despontando para o estrelato, e o Dylan pula o muro e resolve se tornar um roqueiro. Né? O documentário do Martin Scorsese, né, que ter saído acho que 2000 e poucos, chamado No Direction Home, conta exatamente essa fase. Ou seja, o Dylan como estrela da canção folk, como um ícone do protesto contra a desigualdade racial, contra a desigualdade social. E um belo dia ele resolve montar uma banda de rock e fazer um tipo de som completamente diferente. Essa fase roqueira dele vai durar poucos anos, apesar de ser uma das fases mais importantes, mais famosas, e onde são lançados alguns dos melhores discos. Só que em 1966, como você até estava comentando, acho que antes da gente começar a gravar, né, você estava comentando, ele sofre um acidente de moto, fica alguns anos parados, e quando ele volta também é uma coisa completamente diferente. Ele lança uns 2 discos, assim, com um estilo meio indefinido, uma mistura de country com sabe-se lá o quê. São discos que não estão entre os mais celebrados. Mas, ao mesmo tempo, quando chega o começo dos anos 70, ele vai reencontrando o caminho dele. Ele volta um pouco mais para um rock and roll, mas já é um rock and roll mais influenciado pelo psicodelismo, né? Embora ele sempre buscasse se afastar um pouco dessas influências, né? Ele era um anti-hippie, assim, né? Era um cara que não curtia muito, tanto que ele se recusou a participar não quis participar de Woodstock, não quis fazer parte desse universo construído na virada dos anos 60 para 70, mas, obviamente, foi influenciado por isso. Depois disso, no final dos anos 80, no final dos anos 70, na virada dos 70 para 80, tem um momento que tem que ser sempre citado, que é um dos momentos mais bizarros e inesperados da carreira do Dylan, que ele se converte ao cristianismo. Lembrando que o Dylan é judeu, né, de nascimento. Ele se converte ao cristianismo, lança 2 discos gospel. Um deles até não é um disco ruim, chamado Saved. E ele se converte ao cristianismo, vira um cristão renascido, né, como se diz nos Estados Unidos, newborn Christian. Não dura muito, obviamente. Ali na metade dos anos 80, ele tem um dos momentos mais difíceis dele, que é um momento que ele realmente está no ostracismo total, e ele só vai conseguir sair desse ostracismo lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde ele já com aquela voz completamente mudada, aquela voz rouca que a gente ouve hoje. Ele volta a um estilo mais próximo do country, uma mistura de country, folk, começa a lançar um material interessante. 1988 é quando ele começa a Never Ending Tour, né? a turnê sem fim, que, bom, é a turnê, como o nome indica, ele está realizando até hoje, né? Ele não parou, ele botou o pé na estrada e até hoje não parou de fazer turnê, não parou de fazer show. E bom, com uma diferença entre um disco e outro, mas já são diferenças muito menores, né? Eu acho que são basicamente as fases básicas, né? As fases padrão da carreira dele. Vamos voltar para a década de 60 só para sublinhar a importância do Dylan e do movimento pelos direitos civis que você começou a comentar. Eu queria que você reforçasse um pouco sobre isso. Pois é. O movimento dos direitos civis é muito ligado, né, à música folk, né, ou seja, enfim, que é o terreno, né, onde o Dylan dá os primeiros passos dele. Mas eu acho que talvez assim, o fator que mais ajuda a transformar o Dylan, né, no grande expoente desse movimento nos anos 60 é que ele começa a compor músicas novas, ou seja, porque basicamente esses músicos, né, esses cantores, esses intérpretes ligados ao movimento pelos direitos civis, eles, em geral, eles tinham no repertório deles as canções tradicionais do folk americano, né? Esse repertório construído, enfim, desde das raízes do cancioneiro norte-americano e, enfim, muito, muito forte ali no momento na época da Grande Depressão norte-americana, ali nos anos 30, né, que é onde surgem expoentes como Odetta, como o Woody Guthrie, né, que é o grande influência do Dylan no começo da carreira dele.
O Dylan, como eu falei, né, o primeiro disco que ele grava é uma coletânea de canções desse repertório popular, desse repertório anônimo, né, ou seja, e só que no determinado momento ele começa a compor suas próprias canções. E até também no documentário do Scorsese, que é uma referência excelente assim, para quem quiser começar a conhecer o Dylan, já fica aqui a dica, várias pessoas, né, vários companheiros deles de luta pelos direitos civis, de movimento folk, comentam assim, que o fato desse cara, né, desse personagem Dylan começar a compor essas canções novas, trazer essas canções novas para serem gravadas, né, não só por ele, mas por outros músicos, traz uma lufada de ar fresco, né, para esse movimento. Ou seja, não se trata mais de recuperar um repertório, né, um cancioneiro tradicional para adaptá-lo àquele momento, né, ou seja, que é um repertório que inclui até mesmo, né, canções de escravos, já que o principal tema a principal luta, né, é pelo fim da segregação racial, que ainda é estrutural, né, ainda é uma parte muito arraigada da sociedade americana na época, não que não seja hoje, obviamente, mas o Dylan, enfim, traz novas ferramentas, pode-se dizer assim, ou seja, uma canção como Blowing in the Wind, uma canção como The Times They Are Changing, canções como It's a Hard Rain It's Gonna Fall, caem assim como uma bomba, caem como, enfim, com um impacto assim incomensurável, né? Ou seja, essas músicas, enfim, mais do que qualquer outro período do Dylan, elas têm uma capacidade de condensar, né? De sedimentar em si uma quantidade enorme de acontecimentos, né? Uma quantidade enorme de coisas e ao mesmo tempo com uma simplicidade enorme, né? Ou seja, a gente pegar a letra de uma música como Blowing in the Wind, assim, de uma capacidade poética, de uma sensibilidade, assim, que bom, e aí já vai entrar depois na questão, eu vou repetir isso quando a gente entrar na questão do mérito, né, do prêmio, mas é algo, assim, que poucos poetas, né, mais amplo da palavra, conseguem. Tem uma coisa, assim, que é muito interessante, é essa congregação entre o particular e o universal, né? Você sair da primeira pessoa e fazer toda essa transição do universo privado para o universo público e fazer a junção desses dois espaços, né? O Renato Giannini Ribeiro, quando ele faz um texto sobre o Chico Buarque, ele cunha a expressão utopia lírica, né? Que essa ideia de do cantor propor uma utopia em primeira pessoa. E, curiosamente, sempre as utopias elas apagavam a primeira pessoa em favor da revolução por vir, né? Exatamente, De certa forma, o Bob Dylan começa com esse tipo de utopia lírica na canção popular, né? Ele propõe um tipo de utopia que a gente não sabe ainda, a gente não realizou ela, ou ela foi falhada, talvez. Eu acho que eu citei isso na primeira vez que eu participei quando a gente fez o podcast sobre teatro, eu citei esse livro, eu cito de novo, porque eu acho importante. Tem essa questão da particularização, né, dessa luta, a particularização dessa utopia, né, e a transformação, né, a transformação lírica dessa utopia é fundamental, porque eu acho que é um pouco isso que vai guiar o Bob Dylan, tanto que eu estou aqui falando de como a música dele foi aproveitada é uma palavra ruim, mas como essa música dele se transformou no símbolo da luta pelos direitos civis. Mas o Dylan, em nenhum momento, assim, ele em nenhum momento foi um cara que participava ativamente de protestos, não é um cara que participava ativamente de qualquer tipo de movimento político, é um cara que nunca se ligou muito a isso, não. Mas na composição dele, numa forma muito pessoal de enxergar o mundo, ele conseguiu um efeito político, né? Apesar da forma lírica da sua poesia, apesar dessa particularização, essa tendência de particularização, essa tendência de singularização que a poesia dele traz, ele consegue uma eficácia política, no sentido mais amplo, muito forte. Isso, a menção que eu fiz no programa sobre teatro era do Jacques Rancière, que vai falar muito sobre isso.
Ou seja, o que é o político mais eficaz? Né? O que é a arte política mais eficaz? É aquela que, como você falou, Marcos, que coloca, né, que esconde o sujeito atrás do movimento, esconde o sujeito atrás da revolução, esconde o sujeito atrás da classe, ou seja lá o que for, e a partir disso se transforma um pouco, né, numa arte enfim, instrumentalizada para a propagação de uma determinada ideia, para a propagação de uma determinada, enfim, proposta de mundo, ou seja lá o que for. É essa mais eficaz ou é uma arte que se aprofunda no seu próprio universo, ou seja, se aprofunda no seu próprio universo no sentido de interiorizar na sua forma todos esses conflitos, todas essas crises e todo esse desejo de utopia mesmo, né? Ou seja, quando a gente pega, né, assim, por exemplo, Blowing in the Wind, né? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ou seja, ele não está falando do fim da segregação, ele não está falando do, sei lá, sabe, da paz universal, ele não está falando de nenhum objeto, não existe ali, né? Essa resposta que está soprando no vento é uma resposta para milhares de perguntas e ao mesmo tempo para nenhuma, né? Ou seja, é isso que dá aquela riqueza. Milhares de músicas que foram compostas na mesma época, compostas em qualquer época, buscando responder uma pergunta específica, buscando responder a um determinado momento histórico, a uma determinada crise histórica específica, não alcançaram a mesma potência que Blowing in the Wind alcançou, né? Porque me parece, essa é exatamente a tese do Rancière que eu defendo, parece que a maior eficácia política de uma obra de arte está exatamente nessa recusa em atuar diretamente na realidade. Ou seja, ela precisa internalizar essas crises, ela precisa internalizar esses conflitos e, a partir da forma dela, né, ou seja, de uma forma mediatizada, aí já estou ficando um pouco adorniano, mas de uma forma mediatizada ela vai responder a esses conflitos, né? Você pegando o Bob Dylan como música de protesto, ela não é uma música de protesto mesmo, se você for ler ao pé da letra, né? Não. Acaba que isso é uma grande força também, né? Que mesmo assim, numa suposição assim esdrúxula até, mas se fosse no Brasil na época da ditadura, por exemplo, não teria nem como censurar, né? Porque é uma música que a força dela tá mesmo na mensagem, assim, e diretamente ela não tá instigando alguma coisa de protesto direto, assim, né? Na letra mesmo, né? O paralelo até que você fez do Janine, né? Que você falou faz com na verdade, bom, o paralelo que você fez com Chico Buarque, né, citando Janine, é bem plausível, né? De pensar, por exemplo, amanhã vai ser outro dia, né? É muito fácil você responder para qualquer censor que, assim, não está falando sobre ditadura, né? Não está falando sobre nada disso. Mas está ao mesmo tempo, né? Como está falando de várias outras coisas, né? Porque, enfim, o Chico Buarque, assim como o Bob Dylan em vários momentos, foi capaz de trazer algo que, enfim, que parece mais essencial, né? Nesse conflito político, né? Nessa situação política presente que a música retrata. Enfim, essa música é capaz de captar algo mais essencial ali e trabalhar na sua própria forma. Tem uma outra música também, uma outra canção desse período, que é do Bob Dylan, chamada It's a Hard Rain's Gonna Fall, né? Ou seja, é uma chuva pesada que vai cair. E na época, seja, né, 11 em cada 10, né, todo mundo achava que ele estava se referindo a uma possível guerra nuclear. Ou seja, a música era lançada em 1964 ou 65, enfim, ou seja, 2, 3 anos, né, a crise dos mísseis em Cuba ainda é muito recente, o assassinato do Kennedy é muito recente,
E todo mundo acha que ele está falando assim, do fim do mundo, de uma guerra nuclear. E, obviamente, ele responde em 20 mil entrevistas que não é nada disso. Ele está falando de chuva. Tá falando de... Ou seja, isso é interessante, uma característica do Dylan. Ou seja, ele sempre se apega muito à imanência daquilo que ele escreve. Eu acho que ele mesmo nunca se considera diretamente um cara que escreve músicas de protesto, né? Não. Ele respondeu negativamente essa pergunta durante toda a vida dele. Ou seja, ele não vê nenhuma música dele como música de protesto. Ou seja, é uma estratégia dele também, né? Ou seja, sempre se apegar à materialidade do que ele faz, né? Ou seja, e tentar bloquear qualquer tipo de metáfora oficial, né? Qualquer tipo de interpretação oficial do que ele escreve. E aí também tem outra coisa, o cara que você tá perguntando é o cara errado. Tipo... Mas ele falou isso agora, né? Quando perguntaram para ele, né? Fizeram até perguntaram para ele se ele achava que ele tinha alguma ligação com os poetas gregos e a literatura oral. Ele falou, não é para mim que você tem que perguntar isso, né? Ou seja, aí, né, nesse sentido, até a gente pode fazer mais uma ligação com os românticos alemães, né? Ou seja, a tarefa agora é do crítico, né? O autor já deixou, já imprimiu já fez o que ele tinha que fazer, né? Ou seja, agora tá no mundo, pra gente pegar isso, criticar, desmontar, remontar, tentar entender, né? Você falou dos poetas gregos, então desenrola isso daí. O que tem a ver os poetas gregos com o Bob Dylan? Pois é, isso foi uma coisa até bem interessante, né? Eu vou colocar aqui só uma transição, né? Quando foi anunciado o prêmio, né, pro Dylan, obviamente isso desencadeou uma polêmica, né? Pô, Dylan, né? O cara é um cantor pior, um cantor de música popular, né? Ou seja, por quê, coisa e tal, pra lá. E eu vi bastante gente, e achei muito interessante isso, muita gente, embora eu acho que não precise dessa justificativa, eu acho que é uma aproximação interessante, muita gente aproximando o Dylan dos poetas, sobretudo dos poetas líricos, mas por que não também dos poetas épicos gregos. E mais do que isso, aproximando o Dylan de toda uma tradição ocidental da literatura oral, que de certa forma dá origem ao que a gente hoje vem chamar de literatura. E eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que considerar, né, embora as poesias do Dylan estejam impressas, publicadas em livros disponíveis na internet, e a gente tem que considerar essa poesia do Dylan, né, que acabou de ser laureado com o Prêmio Nobel, uma literatura oral. E, nesse sentido, ela se aproxima muito, ela tem uma certa linha de continuidade, mesmo que bem distante, com os poetas gregos, até mesmo se a gente parar para pensar, né, no significado dessa poesia grega, né, essa poesia grega pré-filosófica, que é uma poesia que, muito mais do que, né, a nossa poesia moderna, é uma poesia que está diretamente preocupada em condensar em si, né, em expressar uma determinada visão de mundo, né? Ou seja, a gente sabe que antes, né, de ter Sócrates, antes de ter filosofia, a poesia e a transmissão, essa transmissão oral de mitos, de lendas, ela tem um papel fundamental de transmissão de conhecimento, né? Ou seja, transmissão de saberes, e um saber transmitido oralmente. E da sua forma bastante irônica, da sua forma bastante singular, o Dylan, de certa forma, está inserido nessa tradição, e ele se comunica mesmo de uma forma distante com essa tradição. Ou seja, pega os exemplos que eu dei, né? Pega Blowing in the Wind, pega It's a Hard Rain's Gonna Fall, mas a gente também pode pegar canções mais tardias, a gente pode pegar pegar uma canção bem épica do Dylan, como Hurricane, né? Ou seja, uma canção feita e conta uma historinha certinha, do início ao fim, sobre esse personagem, Hurricane, boxeador, que foi preso injustamente e tem que ser solto, e ele conta o processo inteiro na canção. Ou seja, se não tem tanto de filosófico, né, voltando à primeira pergunta que a gente fez, tem uma carga poética ali, tem um certo modo de fazer poético que sem dúvida insere o Dylan perfeitamente em toda uma tradição histórica da literatura oral, né? Ou seja, de condensação, né, de sedimentação de saberes, transmissão
de uma determinada verdade que não é uma verdade lapidada, né, pelo pensamento racional, mas sim uma determinada verdade que se transmite por enigmas, se transmite de uma forma meio secreta, meio velada, né? Tá tudo isso aí, eu acho, né? Ou seja, dá para aproximar o Dylan de Safo, dá para aproximar o Dylan de Arquíloco, de Píndaro, dos épicos também, de Hesíodo, de Homero, tem traços disso tudo ali, sim. A gente tinha colocado, acho que na primeira conversa, até uma brincadeira sobre a aproximação entre Bob Dylan, se Bob Dylan seria mais Sócrates ou mais Nietzsche. O que você acha disso? Assim? Eu acho que muita gente explora a aproximação entre Bob Dylan e Nietzsche. Sócrates ou Nietzsche por Bob Dylan? Eu acho mais Sócrates. É engraçado, se você me perguntasse assim, se você, assim, ao invés de vocês terem me convidado, a gente ter pensado, feito uma pauta, tivesse, sei lá, pego na rua um dia e falado, então, Bob Dylan está mais próximo de Sócrates ou de Nietzsche? Talvez eu respondesse Nietzsche, né? Porque parece uma aproximação mais óbvia. Mas eu não sei. A gente tem que levar em conta que, eu acho, pelo menos, que tem certas instâncias, né? Tem certas coisas, certos espaços que o Dylan não me parece blasfemar, não me parece profanar com tanta facilidade. Como eu comentei, o Dylan tem uma fase gospel, né? O Dylan, que é coisa... Se bem que, bom, sei lá, né? Talvez o Nietzsche vivesse mais e também tivesse a fase dele, né? O Kierkegaard morreu cristão, né? Morreu escrevendo que ele sempre foi cristão, que ele sempre foi religioso. O Schelling também passou por uma situação parecida, enfim. Em primeiro lugar, eu acho que o Dylan está mais próximo do Sócrates, porque acho que o tipo de ironia que esse personagem Dylan sempre teve é mais próxima da ironia socrática e menos próxima desse tipo, dessa forma muito específica de niilismo, né, do Nietzsche, ou seja, esse desejo de dilapidar e de pôr abaixo toda a tradição que ele herdou. Enfim, o niilismo do Dylan é um pouco diferente, ou seja, me parece que ele nunca abandona, tem um certo terreno, tem algumas fundações ali que ele nunca deixa de lado na qual ele nunca toca, né? Ou seja, pensando aqui que o elemento religioso, mesmo fora da fase gospel, onde está muito mais alto, o elemento religioso, referências bíblicas são abundantes na obra do Dylan, e algumas, até essa perspectiva utópica, né? Essa perspectiva até muito apocalíptica, né? Escatológica era a palavra que eu estava buscando. Essa perspectiva escatológica, essa perspectiva de uma utopia de um mundo melhor, com, às vezes, mais ou menos temperada por algum tipo de pessimismo, isso acho que separa um pouco o Dylan do Nietzsche, né? Ou seja, não existe em nenhum momento, eu acho, da obra do Dylan realmente uma tendência ao niilismo, uma tendência a essa derrubada, desconstrução, enfim, transvaloração de todos os valores, né, à la Nietzsche. Acho que o Dylan, eu vejo esse personagem, Bob Dylan, quando a gente está falando, mais como uma figura socrática, uma figura irônica, uma figura que não quer jogar tudo pro ar, ela quer tocar as pessoas, ela quer subverter, ela quer realizar pequenas subversões, ela quer desmascarar certas fraudes, quer desmascarar certas hipocrisias, através dessa ironia fina que ela pratica sempre, né? Então, não sei, eu acho que vejo o Dylan muito mais próximo do Sócrates do que do Nietzsche nesse sentido. O problema é a gente ter que escolher, né? Mas também mais uma vez isso, né? Se a gente pensa na ideia do Sócrates como essa imagem que você usou da matriosca, era muito usada para colocar o Sócrates, que você nunca sabia o que o Sócrates tinha por dentro. Mas o acho mais interessante é que como depois os filósofos usam a máscara de Sócrates e como os cantores depois de música pop, de rock, vão usar a máscara de Dylan, né? Aí você pode falar de um monte de gente usando a máscara de Dylan, né? Cantando a la Dylan.
mesmo os que negam Dylan estão lá com Dylan presentes, né? Mas acho que boa parte dos filósofos do século XX também usa uma máscara do Nietzsche, né? A questão é que essa figura da matriótica ajuda a explicar melhor, né? Ou seja, acho que talvez para simplificar bem, né, essa escolha, né, embora, né, o ideal seja não ter que fazer essa escolha, é um pouco isso. Eu acho que o Dylan está mais perto de Sócrates por conta dessa imprevisibilidade, né? Ou seja, a gente nunca sabe muito bem o que vai esperar do Bob Dylan. Do Bob Dylan a gente pode até esperar uma adesão incondicional a tudo que o cerca. A gente pode até esperar que o cara um belo dia vire um cristão fanático e faça música cantando a ressurreição em nome de Jesus Cristo. Por que não, assim? Porque era enfim, óbvio que eu acho que isso passa pela cabeça dele, mas em determinado momento também, assim, nos anos 70, né, aquela ressaca do Power, né, ou seja, o mundo está prestes a entrar nos anos 80, numa época completamente diferente, né, nada mais polêmico do que ser cristão, né, do que, de repente, ser batizado e cantar música gospel. Então, assim, nunca sabe muito bem o que vai acontecer, né. Bom, se a gente... É difícil responder a pergunta de se o Bob Dylan pode ou não ser considerado um filósofo, mas, de fato, alguns filósofos já chegaram a comentar a importância dele, a importância do Dylan no mundo contemporâneo, né, na descrição do mundo. Acho porque você sabe, assim, citar alguns filósofos que trataram do Dylan e assim, por que essa figura interessa aos filósofos dessa forma? Eu me lembro da citação do Deleuze, eu me lembro bem, eu vou até buscar agora, mas você comentou que o Daniel Lynch vai publicar um livro, que vai ser no próximo ano, é sobre o Dylan. Eu vi que ele estava fazendo umas palestras sobre rock, né? Isso era só... Um livro inteiro sobre o Dylan. Sobre o Dylan? Eu achei que fosse sobre o rock e tal. Ele estava com o conceito de rock e filosofia, né? Eu li em algum lugar, alguma coisa sobre isso. Mas eu lembro do Deleuze, porque eu lembro do Deleuze porque eu lembro do Roberto Machado falando muito sobre isso, e sobretudo sobre uma ideia que o Deleuze, né, se apropria do Dylan, que é a ideia do ladrão de pensamento, né? Ou seja, o Dylan ele começa um poema, né? Não é nem uma letra de música, não, um poema mesmo. Um livro que ele lança de poemas. O Dylan fala que sim, eu sou um ladrão de pensamentos. E o Deleuze constrói toda uma ideia, né? Sobre ele faz uma distinção entre roubo e plágio, né? Parece que o plágio é simplesmente você se submeter à imitação fiel de alguma coisa, né? Ou seja, você plagiar uma música, você fingir que você simplesmente se submeter a um original e plagiar essa música e querer fazer igual. E o roubo não, né? O roubo é você transformar aquilo em seu, né? E a partir do momento que você rouba uma coisa, aquilo te pertence e, enfim, ela perde completamente a relação com o seu antigo proprietário. Ou seja, se eu roubo alguma coisa, né? Se eu roubo qualquer objeto de alguém, enfim, esse objeto deixa de ser dessa pessoa. A pessoa nem sabe quem roubou, né? Você está comigo e eu faço com ela o que eu quiser. E o Deleuze utiliza isso muito para falar da própria filosofia. Ou seja, o Deleuze também se assume como ladrão de pensamento. Ou seja, alguém que se apropria de conceitos, se apropria de sistema de outros pensadores, e a partir do momento que ele se apropria, ele não deve mais nada, ele não deve mais nenhum tipo de satisfação. Aquilo é dele e ponto final. E o Dylan, de certa forma, ele mesmo, enfim, em várias entrevistas, ele comenta assim, sobre como ele roubou muita coisa, ou seja, como essa figura Dylan, né, esse personagem Bob Dylan, entre outras coisas, o grande camaleão, no sentido de que ele vai vendo aquilo que ele acha interessante e ele rouba aquilo para ele. Só que no momento que ele rouba, como o Deleuze ressaltou, ele não plageia, ele rouba. Ou seja, ele não quer fazer alguma coisa parecida com aquilo. Ele não queria fazer algo parecido com a música folk. Ele queria roubar aquilo e fazer a música folk da forma dele, né? Ou seja, ele não vai cantar Woody Guthrie até fazer 50 anos. Ele pegou o Woody Guthrie, achou interessante, pegou a música folk e compôs a dele.
aquilo passou a pertencer a ele. A mesma coisa com o rock. Ou seja, né, ele entra em contato com os Beatles, com essa cultura do rock and roll britânico, e aquilo ele roubou e aquilo se transformou em algo dele, né? E bom, estou pegando aqui uma referência filosófica. Agora é algo que me vem à cabeça. Marcos, você falou que você conhece algumas outras? Não, só o Daniel Lins mesmo que está fazendo um livro sobre o Dylan, e tem aquele livro da série de cultura pop americano sobre o Bob Dylan, mas... Eu dei uma olhada rapidinho, né? Você mandou pro PDF, parece ser bem interessante. Eu quero dar depois dele com calma. Eu tenho um também, mas é um livro alemão que eu achei aqui em Berlim. O problema é que é difícil, né? Muitas vezes essas obras acabam fazendo uma aproximação tanto quanto superficial, né? Ou seja, você vai encaixando, né? Ou seja, tema e música e tal, e às vezes se discute pouco as particularidades, né, do personagem de Dylan. Mas, bom, é difícil mesmo. Eu acho que não é tão simples quanto parece aproximar o Dylan da filosofia, porque eu acho que ele mesmo recusou sempre ao longo da carreira dele, ele recusa, né, essa sistematização, ele recusa qualquer tipo de padrão e parece que, enfim, ele quer se aprofundar mesmo na poesia, né? Tanto que quando você sugeriu, né, mesmo quando você estava discutindo a pauta, sugeriu essa aproximação com Sócrates, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi, o Dylan não é o Sócrates, né? O Dylan é, acima de tudo, o Ion, né? Ou seja, né, daqueles primeiros diálogos socráticos, né? O Dylan é muito mais o Ion, né? Ou seja, ele é o poeta, ele é o Aedo, né? Ele é um cara que talvez não se desse muito bem na República Platônica, né? Ou seja, ele é o auge da transformação e da instabilidade e da metamorfose ambulante. Ele não aceita muito bem sistematizações, ele não aceita muito bem que suas músicas, que sua obra seja aproximada de qualquer coisa que tenha um rigor, né, sistemático mais forte, né? Uhum. Mas você vai querer fazer mais alguma pergunta? Que a última vai ser a do Nobel, né? Não, você faz a pergunta de 1 milhão de euros aí. Bom, é sobre o prêmio que o Nobel de literatura, né, que foi pro Bob Dylan. A pergunta de $1 milhão é se o que o Bob Dylan faz é literatura e se o Nobel foi merecido, né? Mas sim, eu acho que agora já ficou mais fácil, depois de todo esse programa, fica mais fácil responder, né? Cara, essa pergunta eu acho que é a mais fácil de todas. Por vários motivos, assim. Eu busquei ler, assim, em primeiro lugar, não foi uma grande surpresa, porque já há alguns anos que o nome dele vinha sendo especulado, então, assim, não foi uma grande surpresa, que, nossa, ninguém esperava que ele ganhasse. Era um nome que, embora as indicações sejam secretas, por 50 anos, né, a indicação do Nobel, já se especulava que ele vinha sendo um nome cogitado, coisa e tal. E aí, eu fui tentar ler, assim, eu vi muita gente falando da polêmica, fui tentar ver, assim, o que as pessoas que estão falando, o que as pessoas que estão criticando estão falando. E eu ouvi algumas críticas, enfim, os argumentos, né, para dizer que para responder negativamente essas duas perguntas, né, se o Dylan faz de literatura e se o nome é merecido, achei muito fracas, assim. Eu vi um comentário falando que o Nobel não era merecido, falando que a academia tinha se sujeitado a um determinado conceito de literatura empobrecido. Ou seja, basicamente que as pessoas estavam querendo falar assim, que você não pode dar um Nobel para um cara que não escreve livros, não escreve romances, que não escreve qualquer tipo de literatura que seja, sei lá, do senso comum mais literário, por assim dizer. Tem duas coisas aí. Em primeiro lugar, para quem, se a gente for pegar a lista, né, dos vencedores do Prêmio Nobel, tem muita gente ali que muitos nomes que receberam o Nobel. E, aliás, eu nunca sei se é Nobel ou Nobel, mas enfim, essa polêmica fica para outro lugar. Mas
tem uma lista, tem vários vencedores, né, desse prêmio que também não eram escritores no sentido mais convencional do termo, né? Você tem, por exemplo, muitos dramaturgos que ganharam. Bom, você pode até dizer que, bom, as peças também são publicadas como livro, mas se você quiser ser chato mesmo, não é a mesma coisa, né? Ou seja, Arthur Miller, Tennessee Williams, eram dramaturgos, eram caras que escreviam para o palco, assim como Beckett, assim como tantos outros. E assim, pegar um cantor, né? Ou seja, alguém que entra no problema, alguém que se faz literatura oral. Também não é algo novo, porque pouca gente lembrou, enfim, que em 97 o Prêmio Nobel de Literatura foi para o Dario Fo, que é uma figura que não gerou tanta polêmica, que pouca gente sabe quem era o Dario Fo, que curiosamente morreu no mesmo dia que foi anunciado o prêmio para o Dylan. O Dario Fo era um ator que, embora tenha publicado em algumas peças, tenha escrito poucos livros, mas escreveu alguns, era um ator e ganhou o Prêmio Nobel pela atuação dele como ator. Né? Ele é um ator italiano, enfim, um dos grandes responsáveis pelo resgate, talvez não pelo resgate, mas pela manutenção, né, pela conservação de uma cultura de teatro ligada à Idade Média, ligada à comédia dell'arte, e ganhou o prêmio dele por essa atuação, ou seja, e foi muito merecido, um cara que realmente fez muito, só que, enfim, dentro de um conceito ampliado de literatura, que me parece o conceito mais correto, né? O romance, né? Ele é uma forma literária que tem 300, 400 anos no máximo, se a gente for lá no Dom Quixote, né? Como primeiro romance e tal, no sentido moderno. Ninguém diz que Homero não é literatura, ninguém diz que Sófocles não é literatura, ninguém vai dizer que Shakespeare não é literatura. É literatura, enfim, e o que o Dylan faz me parece ser literatura também. Acho até mesmo, né, se a gente fosse bem careta e for torcer o nariz pro fato dele ser um cantor e dele ser um cara que grava discos, né, e que a obra dele consiste nesses discos, basta a gente pegar, enfim, esquece que é música, pega as letras dele, né, pega as principais canções dele e pega para ler como literatura, como poesia normal, né? Esquece que é musicado, esquece que está gravado num disco, lançado por uma gravadora e tal. Pensa só que é poesia. Tem qualidade e merece sim o prêmio. Ou seja, o Dylan é de fato um dos maiores poetas de língua inglesa do século XX. Independente do fato de ser um cantor, independente do fato de ter gravado disco, independente de qualquer coisa. Né? Ou seja, se o Walt Whitman tivesse musicado todos os poemas dele e lançado discos com ele cantando, ele não ia deixar de ser o Walt Whitman, né? Pegar um outro poeta americano que concorra talvez com o Dylan ao prêmio de melhor poeta de língua inglesa do século XX. Né? Não muda nada. Acho que o nome é merecido porque se trata de uma obra que tem qualidade literária independente do conceito de literatura que a gente utilizar. Acho que mesmo o mais careta, o mais conservador conceito de literatura exige o reconhecimento de que enfim, o prêmio foi válido. Eu acho assim, o que faz as pessoas torcerem um pouco o nariz o prêmio é que o Nobel de Literatura tem um pouco essa áurea, né, de que ele tem que ir para escritores. A própria Academia Sueca ajuda bastante nisso, mas tem essa áurea de que ele tem que ir para escritores que são um pouco obscuros, né? Ou seja, não pode ir para um cara que venda muito livro. Com uma exceção aqui e ali, geralmente, às vezes são escritores que a gente conhece bem, né? Assim, o Saramago, para quem não é de língua portuguesa, não é um cara assim que todo mundo conhece, todo mundo lê, né? Então tem um pouco essa coisa, né, que a gente sabe que o povo, nós intelectuais adoramos, né, do escritor que nem todo mundo leu. Você leu, mas nem todo mundo conhece. O problema parece não ser muito ele ser músico, mas ele ser popular, né? Popular, Bom, eu acho interessante, vocês trabalham muito isso nos temas de vocês, né, essa coisa, esse problema, e acho que os temas que vocês trazem sempre nesse podcast são temas que muitas vezes sofrem uma certa rejeição da academia, não pela própria qualidade, não pelo próprio valor, não pela própria importância, mas porque é pop, né? Porque é popular. O que, bom, perdão o termo dizendo que é uma estupidez, mas
é isso, né? Ou seja, que a academia tem um pouco esse gosto, né? Esse fetiche pelo obscuro, né? Pelo pouco conhecido, por aquilo que só é acessível e consumido por uma pequena elite intelectual, por uma pequena elite, seja lá que tipo de elite seja essa, né? E o Dylan, acho que é o que eu tô falando, né? Ou seja, se você for pegar o Dario Fo, para mim é um grande exemplo. Ou seja, se a gente for reduzir nosso conceito de literatura, foi um prêmio muito mais absurdo do que o do Dylan. Ou seja, era um ator, um cara que é um ator. Bom, ninguém falou nada, não teve polêmica nenhuma. Assim. Eu, pelo menos, não me lembro de ter lido nada sobre, não lembro de ver intelectuais criticando o prêmio Dario Fo. Foi uma surpresa, sim, mas não lembro de ninguém criticando no final dos anos 90 a premiação. Porque não era um cara popular, né? Porque era um cara que poucos conheciam. Então, assim, tem um conto do Luiz Fernando Veríssimo, ele há muito tempo isso, que eram dois intelectuais conversando, né? E o conto foi lançado por uma semana. O conto era dois caras comentando que tinha acabado de sair a nomeação do Prêmio Nobel, né? Nomeação não, mas acabado de anunciar o vencedor do Nobel. E um deles começa a desesperar, porque ele não conhece esse autor. Um cara tão desconhecido que só publicou alguns contos, e no final a coisa chega a um nível de tensão que um deles se suicida por não conhecer o vencedor do Prêmio Nobel. E acho que é um pouco isso, né? Ou seja, esse fetiche, né? Pelo escritor do Cazaquistão, que publicou 3 contos, sabe, em papel de pão, durante a guerra, porque faltava, sei lá, a gente gosta disso, né? A gente gosta de conhecer o que ninguém conhece. Pode ir para as indicações, então? Sim, sim. Theo, você trouxe alguma coisa pra gente hoje, pra indicar pros ouvintes? Cara, tem muita coisa. Eu acho assim, para quem quiser conhecer a obra do Dylan, tem 2 filmes que eu acho excepcionais, assim, acho que são os 2 grandes obras, são filmes recentes até. Um é o que eu já mencionei algumas vezes, é o filme o documentário dirigido pelo Martin Scorsese, chamado No Direction Home. É um documentário de 2000 e pouco, agora não me lembro direito, final dos anos 90, começou nos 2000. E é um documentário que se concentra numa determinada época do Bob Dylan, que é ali a transição da fase folk pro rock and roll. Um documentário excelente, assim, de altíssima qualidade. E outro filme, é um filme que eu acho sensacional, chamado I'm Not There. É um filme de ficção, assim, quer dizer, também é recente, acho que de 2000, agora não sei, de 2008, 2009, não me lembro ao certo. Mas é um filme, assim, é um filme que constrói 5 personagens inspirados na obra e na música do Dylan. Ou seja, é um filme preenchido de referências, assim, cada detalhe do filme é uma referência à música do Dylan, mas, ou seja, então ele, à primeira vista, pode parecer um filme feito para admiradores, mas não acho que seja, assim, é um filme espetacular. Muito bacana porque, enfim, ele dylaniza o próprio Dylan, né? Ele não fica explicando os detalhes, não fica explicando as referências, ele faz simplesmente um filme espetacular. E assim, de música, né, para as pessoas, assim, Dylan lançou mais de 60 discos ao longo da carreira dele, para as pessoas terem um acesso inicial e bom ao Dylan, eu recomendo. Eu fiquei pensando nisso, o que dá para recomendar, mas eu acho que uma boa introdução pode ser uma série lançada pela Columbia, né, que é a gravadora do Dylan, chamada Bootleg Series, que vem de uma ideia interessante, mas assim, interessante no sentido capitalista do adjetivo interessante. Parece que na época pré-internet, né, pré-Napster, pré-tudo, a Columbia descobriu que o Dylan era, embora é uma coisa que nunca tenha sido comprovada, porque era impossível, mas descobriu-se que o Dylan era um artista mais pirateado do mundo. Assim, mais que Michael Jackson, mais que Madonna, mais que Elvis, mais que Beatles. Não sei exatamente até que ponto essas informações são seguras, mas enfim, alguém tinha esse dado que provava que o Dylan era o autor mais pirateado do mundo, entre outras coisas pelo fato de que muito material que ele produzia não era lançado.
Ou seja, o Dylan sempre teve isso. Ele entrava no estúdio, ele gravava 35 músicas e fazia um disco com 10. E essas 25 músicas que não eram lançadas, enfim, às vezes, como acontece muito, eram até melhores do que as que ele lançou, e elas começavam a circular por aí. Pessoas, né, começava a ser pirateado para lá e para cá. Então, a Columbia resolveu, né, no final dos anos 80, se eu não me engano, ela resolveu pegar tudo que ela tinha de Dylan, não só músicas não lançadas, mas também versões alternativas, gravações de shows. Ela resolveu lançar isso no mercado e lançou essa série chamada Bootleg Series, né? Enfim, que é bootleg, como eles chamam o pirata, né? O piratão dos Estados Unidos. E é uma série que ela não está na ordem cronológica. Acho que ela já está no 12º volume, se não me engano. Mas, assim, é difícil de achar, e se vocês acharem os discos, são caros, mas pelo menos, eu consigo ouvir quase tudo no Deezer. Não sei se no Spotify também tem, mas o Deezer tem quase tudo, praticamente tudo. E ela dá uma boa ideia, assim, ela faz um bom retrato de cada período do Dylan, inclusive dos mais recentes, assim, um material bem legal para quem, assim, quer começar a escutar Dylan, mas também não quer ficar, assim, pegando disco por disco, né, para ouvir o que está ali, né? Acho que já dá para dá para direcionar, né, os ouvintes novatos para as fases do Dylan que interessarem mais. Né? Uhum. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar? Eu queria indicar de livros o Walden do Thoreau. Escreve Walden, W-A-L-D-E-N. O Thoreau é um pensador norte-americano. Eu acho que as pessoas que estiverem interessadas em se aproximar um pouco do Dylan, essa é uma indicação interessante. Rambo, eu ia acrescentar essa agora. Porque eu acho que o Bob Dylan como personagem, é um personagem Rambo, ele é um é um tipo Rambo, né? A gente é governado por tipos desse jeito. Livros, eu li uma biografia do Dylan do Juanes, mas eu tenho aqui comigo a Balada de Bob Dylan, um retrato musical do Daniel Mark Epstein. Eu não terminei de ler, mas parece ser um livro bacana. Eu estou no começo dele. De biografia do Dylan, geralmente a mais recomendada, né? Mas é uma biografia que está lançada no Brasil, não lembro por que editora, porque eu não trouxe esse livro para cá, esse livro ficou no Brasil, mas é do Howard Saunders. Um biógrafo também. É essa que eu li, bem bacana. É muito boa mesmo. Mas eu vou dar uma dica que é para aquelas pessoas que têm o inglês bem limitado como o meu. Mas essa biografia do Howard Saunders tem traduzido em português, hein? Tem sim. A minha dica é outra. Tem um site, yplash.net, que ele tem algumas traduções de discos inteiros. Né? Legal. Tem alguns discos do Dylan que estão traduzidos completos, né? Aí você pode tentar ouvir e acompanhar com todas as letras traduzidas. Eu acho que isso é interessante para você se aproximar dessa força poética do Bob Dylan. Eu acho que hoje é quase indispensável esse apoio das narrativas, de você saber um pouco mais sobre aquilo que ele não estava contando nas letras, porque tem toda uma mitologia em torno do Dylan que é quase tão importante quanto as letras dele, né? Então é um personagem muito rico. Eu não conhecia, há pouco tempo que eu vi que ele o Bob Dylan é diretor, tem alguns filmes que ele tentou fazer também. Eu esqueci de fazer a referência. Ele tem algumas aventuras no cinema. Acho que a mais bem sucedida, por assim dizer. Inclusive, o filho dele curiosamente, cineasta. Ele dirige uns blockbusters, assim, bem chama de pastelão. O Dylan tem um filme que é interessante. Não vou dizer que é uma maravilha, assim, mas é um filme interessante para quem tiver interesse, chamado Masked and Anonymous. E ele escreve o roteiro. Eu vou deixar a última dica, que não, vocês fiquem de olho aí, que vai sair o livro do Daniel Lins. É um livro, o Daniel Lins se tornou hippie
seguindo Dylan, e de repente o Dylan diz que não tem nada a ver com isso. Aí o Daniel Lins vai fazer um acerto de contas com o Dylan, assim, a partir de uma perspectiva deleuziana também. O Deleuze encontra Bob Dylan por conta da esposa do Deleuze ser uma tradutora de literatura norte-americana, e ele se encanta com Bob Dylan e tem essas citações do Dylan na obra do Deleuze, mas de certa forma o Daniel Lins vai mostrar o Bob Dylan como um personagem que se refaz o tempo todo. Ele sempre cria novas pessoas, tem várias pessoas, como se o Dylan se desfizesse das personalidades. Tem momentos assim que a pessoa fala assim, mas sua obra é movida pelas crises religiosas que você tem. Eu falo, não tenho. Passou, é outra coisa. É totalmente imanente, né? Essa intensificação. Então é uma leitura bem nietzschiana do Bob Dylan, que parece que o Daniel Lins propõe, e eu acho que vale a pena. Vai sair em pouco tempo. Tem um pequeno textinho na internet que eu vou passar o link para vocês, e eu acho que é uma boa dica. Eu posso acrescentar agora que você falou do Rimbaud. Acho que talvez seja interessante, ser uma estratégia boa a gente pensar algumas referências poéticas que servem de influência muito forte, né? Além do falou do fogo norte-americano, o Rimbaud é legal também. Acho que assim, o Allen Ginsberg também, o poeta da geração beatnik, que foi um grande amigo do Dylan também, foi uma influência muito forte. E o Dylan Thomas, né, que ao que tudo indica, apesar do Dylan nunca ter assumido diretamente, é de onde o Dylan tirou o nome, né, o seu pseudônimo. Então são referências poéticas assim, que ajudam um pouco a gente entender o tipo de poesia, né, que o Dylan está criando ali. Eu vou indicar um podcast, que é um episódio do podcast do jornal Nexo, que o nome é O que há de literário nas músicas de Bob Dylan. E é um podcast até bastante curto, bem menor do que uns 25 minutos só de programa, que eles fazem entrevistas com algumas pessoas, para alguns críticos, algumas pessoas, para responder essa pergunta, né? O que há de literário nas músicas do Bob Dylan. Bem, a gente está chegando no final do programa já, e eu vou abrir um espaço aí pro Theo fazer algumas considerações finais, falar alguma coisa que ele quiser aí do trabalho dele, ou de qualquer coisa que ele quiser divulgar aí. Fica à vontade, Theo. Não, eu queria usar só esse espaço final para agradecer mesmo mais uma vez. Para mim é um prazer assim, participar, poder ter esse tipo de conversa. Bacana estar participando mais uma vez. Assim, se precisar participar, a terceira, estou super à disposição. E é interessante, né? Acho que eu repito um pouco a sensação que eu tive na primeira conversa que a gente teve, a primeira participação que eu fiz, que como é engraçado como às vezes é difícil, né? A gente associar coisas que a gente gosta, né? Coisas que a gente curte, coisas que a gente consome com a nossa atividade filosófica, né? Como às vezes a gente não consegue fazer de forma tão natural, né? Tão natural não, mas tão espontânea essa associação. Por isso, para mim foi muito bacana. Agradeço imensamente a vocês, Murilo, Marcos. Muito bacana assim, poder pensar o Dylan, pensar um cantor, um artista que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, assim, né? Sempre ouvi muito desde os meus 13, 14 anos que eu ouço Dylan constantemente. E, bom, poder trazer um pouco para as reflexões filosóficas, né? Trazer um pouco para essas discussões foi para mim muito bacana. Espero que tenha sido bacana para vocês. Espero que quem ouça também possa curtir essa conversa e se interessar pelo Dylan, né? Não tentar, acho importante também trazer as pessoas não só para passar a gostar de Dylan, para ouvir Dylan, que eu acho bom, todo mundo deveria, mas tentar refletir sobre aquilo que ele está trazendo, sobretudo a partir dessa notícia, né, de que ele é um grande autor literário, um dos grandes autores literários da nossa época. Acho que basicamente é isso. Espero que eu não tenha sido muito abstrato, muito superficial. Espero que tenha rendido bastante para todo mundo que ouça. Foi bem bacana o programa, o papo foi bem legal. E a gente agradece também a sua presença aqui, foi muito bom. E acho que a gente vai ter mais conversas aí pra frente também, né? Valeu, obrigado. Like a rolling stone.
that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take a diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose.